Olá, agora eu gostaria de conversar um pouco com as casadas, seja com filhos, seja sem filhos. Deus te chamou a anunciar o reino dele através da sua família. Mas mantenha a sua família em segundo lugar, depois de Deus e acima de qualquer outro chamado que componha a sua vocação. Isso não significa necessariamente que você precise cumprir integralmente o chamado de mãe, esposa e dona de casa. Caso Deus tenha te dado esse desejo e a possibilidade financeira de cumpri-lo, aproveite esse privilégio. Mas eu sei que nem todas nós temos esse privilégio de ter uma renda na família que seja suficiente para arcar com todos os custos. Muitas de nós ainda precisam permanecer financeiramente ativas, seja por questões de possibilidades financeiras mesmo, de sustento para a família, seja também por questões vocacionais, por compreenderem em família que o exercício da vocação da mulher faz parte da missão que Deus tem para aquele casal. Caso você tenha sido chamada a continuar trabalhando fora do seu lar, você ainda pode manter a sua família em segundo lugar, ao administrar bem o seu tempo e as suas prioridades. A sua família e o seu lar são um pequeno reino dos céus aqui e agora. E o seu marido e filhos são seus discípulos. É isso mesmo que você ouviu. O casamento é um processo de discipulado mútuo em que ambos olham para Cristo e se ajudam a ter Cristo formado um no outro. O casamento é também um conjugar de forças para uma missão em comum. Quando nós casamos, nós passamos a ter a mesma missão. É um homem e uma mulher sob a mesma missão. E isso é parte da complexidade de você conjugar a vida com alguém, que o apóstolo Paulo estava advertindo as solteiras com relação ao casamento. Por melhor que seja você ter alguém que acompanhe a sua jornada e com quem conjugar a vida, este entrelaçar de interesses, de responsabilidades e de prioridades torna a vida um pouco mais complexa do que se você tiver que decidir sozinha, né? E enquanto sem filhos, a minha orientação e conselho é que vocês conversem muito como casal para compreender qual é a missão que o Senhor tem para vocês como casal no reino de Deus. Como que você pode descobrir isso? Olhando quais foram os dons que o Senhor deu para cada um de vocês, aonde o Senhor os colocou geograficamente e também em quais áreas da sociedade vocês estão atuando. Quais são as oportunidades que a sua igreja local e quais são também as brechas, né, que tem na sua igreja local que você percebe que alguém precisa servir nesse lugar. E aproveita enquanto vocês não têm filhos para servir o reino como casal. Quando os filhos chegam, além dessa missão mútua que vocês têm como casal, vocês dois são chamados a discipular juntos esses pequenos cidadãos do reino de Deus. E os seus filhos, você precisa compreender que eles não são seus, eles são de Deus. Eles estão emprestados a vocês. E o Senhor confiou vocês com a responsabilidade e o privilégio de ensinarem essas crianças no caminho do Senhor. A família e o lar devem estar em segundo lugar no coração, tanto das mulheres de Deus quanto dos homens de Deus. Uma vez que o Senhor tenha te chamado para a missão do casamento e da maternidade, o nosso foco como casal
deve ser cumpri-la da melhor maneira possível. A família não é a prioridade só da mulher, é também prioridade do homem. Ambos precisam ter Deus em primeiro lugar e a sua família em segundo lugar. Tendo 1 Coríntios como lente, eu gostaria de ler com vocês, então, mulheres casadas, duas passagens muito utilizadas no contexto do casamento cristão, para a gente compreender como sermos mulheres virtuosas, né, quando a gente exerce este papel e essa função, né, de esposas e mães. Vamos começar com Efésios, capítulo 5, que diz o seguinte: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Lembra que eu estou falando para a gente manter como lente para a gente ler esses textos. 1 Coríntios 7, em que o apóstolo Paulo adverte os cristãos a respeito do ganho que é não se casar frente aos dias maus, frente à iminência da segunda vinda de Cristo e frente à necessidade da gente empenhar o máximo das nossas energias no cumprimento da grande comissão que Deus nos deu. E aí, então, ele continua aqui em Efésios. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vós, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Esse trecho é utilizado muitas vezes para justificar a liderança dos maridos sobre as esposas. E eu espero que até aqui você já tenha compreendido que no reino de Deus, a autoridade não tem nada a ver com o exercício de poder de um sobre o outro. Né? A autoridade dentro do reino de Deus, a gente já conversou sobre isso, tem mais a ver com tomar a iniciativa de se sacrificar por aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade do que o exercício de poder e de comando sobre outras pessoas. Logo no começo desse estudo, a gente viu que o homem foi criado primeiro e que por conta disso ele tem um lugar de primogenitura na humanidade. E este lugar de primogenitura traz para ele a responsabilidade de ser aquele que responde diante de Deus com relação às pessoas que vêm depois dele, dentro da sua família. E isso
não é um privilégio de ser o comandante, mas é a responsabilidade de ser aquele que vai se dispor a se sacrificar por aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para a nossa leitura desse trecho é desconstruirmos essa ideia de liderança por meio do exercício de poder e comando, de tomadas de decisão. Na Bíblia, a liderança não é esse tipo de liderança. A liderança, a autoridade no reino de Deus é a autoridade dada àqueles que vão se sacrificar pelo outro e servir o outro. Quando a gente lê autoridade no reino de Deus, a gente precisa pensar em sacrifício e serviço, não em poder e comando, ok? Quando a gente vê o próprio Senhor Jesus Cristo falando sobre como é a autoridade no reino de Deus, ele fala: se você quer ter autoridade no reino de Deus, seja o último e sirva. Uma vez dito isso, eu quero que a gente dê mais um passo atrás, antes da gente já trazer interpretações prévias que a gente tenha para esse texto, para a gente investigar o que o apóstolo Paulo realmente queria dizer com esse termo cabeça, e principalmente com essa metáfora de cabeça e corpo. Ao longo desse estudo todo, a gente viu que nós somos muito influenciados, o nosso pensamento é muito influenciado por uma mentalidade grega, dualista, separatista e hierárquica. E por isso nós tendemos a ler a palavra cabeça quando falada como uma metáfora em relação a outra, ao corpo, e a gente já lê automaticamente como sinônimo de chefe. Mas nós já vimos que o reino de Deus não funciona com essa mentalidade. O reino de Deus tem uma mentalidade de união, e uma união que é não hierárquica. Para compreendermos o que o apóstolo Paulo realmente queria dizer com o termo cabeça e com essa metáfora cabeça e corpo, a gente precisa ir lá atrás, tentar entrar ao máximo nesse contexto histórico-cultural que o apóstolo Paulo vivia e pegar um pouco das suas referências. A gente precisa ler esse texto a partir do ponto de vista do autor e do ponto de vista das pessoas que estavam recebendo essa mensagem. O que essa metáfora cabeça e corpo significava para os leitores originais desse texto. Então, a gente precisa começar com a própria Bíblia hebraica, que é a Bíblia que Paulo lia, né? Paulo era um estudioso da Bíblia, ele era um fariseu antes dele se converter ao cristianismo. E ao longo da Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento, o termo cabeça é rosh. E ele era utilizado de duas formas. Uma para se referir à autoridade e liderança, e outra para se referir a começo, ao ponto de origem de algo, à fonte de algo, ao princípio de algo. Então, para o apóstolo Paulo, que era hebreu, o termo cabeça podia ser usado como metáfora para essas duas coisas, autoridade e liderança, ou fonte, origem, começo, princípio. Um dos princípios hermenêuticos que a gente precisa ter, e hermenêuticos eu quero dizer com princípios de interpretação bíblica, é o seguinte: além de considerar a gramática original e o contexto histórico-cultural original, a gente precisa compreender que a Bíblia é coerente entre si. Então, na dúvida a respeito do significado de uma determinada passagem bíblica, a gente precisa sempre olhar para o todo da Bíblia e entender, a Bíblia não vai se contradizer, ok? Então, para a gente entender em que sentido Paulo podia estar usando essa figura de linguagem de cabeça e corpo, a gente pode buscar dentro da própria Bíblia se tem algum outro lugar que Paulo usa essa metáfora cabeça e corpo, que pode nos esclarecer
de qual maneira, talvez, Paulo está querendo dizer, né? Se quando ele fala cabeça e corpo, ele está automaticamente dizendo autoridade ou se ele está dizendo fonte, origem, ponto de origem. Para isso, eu queria que a gente abrisse nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 1, que diz o seguinte: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Ele é o topo, supremo, ok? Ele é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele, ele é a fonte, ele é a origem. Todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, todas as coisas foram criadas através, por meio dele, ele é a origem de todas as coisas e todas as coisas são criadas para ele. Ele existia antes de todas as coisas, então ele é a origem de todas as coisas e ele mantém tudo em harmonia. Tudo está contido nele, certo? E aí a gente tem a metáfora. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Eu adoro ler esse trecho de Colossenses dentro desse contexto, porque a gente pode ver claramente que Paulo quer se referir à cabeça nos dois sentidos da palavra. Essa metáfora que ele usa é usada tanto para compreender que Jesus é o supremo, ele é a autoridade máxima sobre toda a criação, quanto ele é o ponto de origem, ele é o primeiro, ele é a fonte. O que Paulo está querendo dizer aqui é que ele é o início dessa nova humanidade, né? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio supremo sobre todos os que ressuscitam dos mortos. Então, ele é a fonte e nele tudo subsiste. E ele contém tudo. Quando Paulo usa a metáfora cabeça e corpo, ele está querendo dizer que tanto a cabeça é parte do corpo, é a parte do corpo que está em proeminência e por isso exerce autoridade sobre as demais partes do corpo, como também a cabeça é a origem, a fonte, o princípio de onde o restante do corpo se nutre, permanece unido, protegido e sustentado. E aí, a gente precisa compreender que naquela época eles não tinham o conhecimento científico de qual era o papel que a cabeça exercia sobre o corpo, né? Vamos pensar na medicina daquela época, na época do apóstolo Paulo. Eles não tinham essa noção de anatomia que a gente tem hoje e eles não sabiam qual era a função da cabeça com relação ao corpo. Mas o que eles viam e o que eles sabiam é que, através da cabeça, que é o ponto mais evidente, é o ponto que está evidente, está no topo, o corpo é alimentado através da boca, conectado, todas as partes estão conectadas através do pescoço, é protegido através da vigia dos olhos, né? Os olhos conseguem ver os perigos e proteger o restante do corpo, e é sustentado através da entrada de ar pelo nariz. Então, aqui Paulo está querendo dizer que a cabeça, ela é tanto a parte que está em evidência e que
se sacrifica, que está ali para nutrir e servir e manter o corpo vivo, quanto é a fonte por meio do qual o corpo se sustenta. Essa visão condiz com Colossenses, né? E também com o restante da passagem de Efésios. Se a gente lê Colossenses de novo, com essa visão de que a cabeça para eles era a fonte por meio do qual tudo é satisfeito, nutrido, a gente vê que Paulo está falando aqui que ele existia, né, antes de todas as coisas, por meio de Cristo, que é a cabeça, tudo veio à existência e tudo permanece sustentado. E aí, quando a gente relê Efésios sobre essa ótica, nós podemos ver que Deus chama o homem, que tem uma posição de autoridade, a amar e nutrir a sua esposa como a cabeça ao corpo, como Cristo à igreja. Cristo é o ponto de origem, é o sustentador, é o protetor e o provedor da igreja. Assim como o homem é o ponto de origem. Em que sentido? A mulher foi criada a partir do homem. A mulher veio, ela foi criada da carne, da costela do homem. E ele é também o sustentador, o provedor e o protetor da sua esposa. Parênteses. Antes que as pessoas mais liberais comecem a reclamar da palavra provedor, segura essa informação que eu vou entrar em mais detalhes nela mais para frente, ok? Então, para além do exercício da autoridade de maneira bíblica, que lembra, não significa comando, mas sacrifício e exercício e serviço, a metáfora da cabeça também nos aponta para o tema central de toda a Bíblia, que é a unidade e a interdependência entre marido e esposa. A metáfora cabeça-corpo nos relembra de que quando nos casamos, nós nos tornamos, de novo, uma só carne. E que a mulher, ela foi criada a partir do homem. E ela se une novamente ao homem e está conectada, interligada. A cabeça está conectada ao corpo. O corpo está conectado à cabeça. Homem e mulher não são mais dois indivíduos distintos, mas um só corpo. Mais do que autoridade, Paulo estava chamando marido e mulher à unidade, a compreenderem que eles precisavam se submeter mutuamente, sujeitem-se uns aos outros, amem. Maridos que ocupam uma posição de autoridade, amem as suas mulheres sacrificialmente, e mulheres se submetam e respeitem os seus maridos. Isso em prol da unidade. E lembra que a gente também disse que unidade no reino de Deus não é igual a uniformidade? E lembra que a gente já falou que no reino de Deus submissão não é igual a subordinação, não é igual a opressão, não é igual a abuso. Qual é o caminho do reino para a unidade? É através da submissão mútua. E é isso que o apóstolo Paulo chama tanto homens quanto mulheres a fazerem, se submeterem uns aos outros. E de que forma a esposa se submete ao seu marido naquela época? Respeitando e honrando a autoridade que ele tinha sobre ela naquela cultura. E aí eu quero retomar aquela informação que eu deixei pendente a respeito de Paulo, ver o homem como o provedor da mulher. E tecer esse trecho aqui, lá com 1 Coríntios 7, em que Paulo diz que os escravos deveriam permanecer como estavam e não buscarem sua liberdade. A mentalidade de Paulo era que os cristãos não deveriam perder tempo buscando uma outra condição socioeconômica que não as que eles tinham. Paulo reforçou isso várias vezes, permaneçam como estão,
permaneçam como estão. Por que ele falava isso? Porque ele cria que o tempo era curto e que a energia tinha que ser concentrada no anúncio do reino e não no lutar por outras condições socioeconômicas. E no contexto sociocultural daquela época, mulheres, crianças e escravos estavam submetidos à autoridade do pater familias, que eram os pais da família. Essa era a constituição social daquela época. Então, Paulo estava instruindo os cristãos a como viver de maneira digna do evangelho dentro do contexto social daquela época. Inclusive, Paulo fala um pouco mais tarde que ele tem como premissa que os cristãos deveriam honrar as autoridades instituídas pela cultura da época. O evangelho já é disruptivo por si só e ele não queria que os cristãos fossem revolucionários políticos e sociais. Ele diz em Romanos 13, de 1 a 5, o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo e elas o honrarão. As autoridades são servos de Deus para o seu bem, mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. Então, a gente precisa compreender da onde Paulo parte. Paulo, ele está dentro de um contexto sociocultural e ele tem a premissa de que autoridades instituídas pela sociedade, pela cultura, devem ser honradas. E que esse é um princípio bíblico. A honra à autoridade é um princípio bíblico. Agora, Paulo está dizendo que essa constituição social daquela época é a constituição bíblica de família? Não. Ele está acomodando um princípio bíblico que é a honra à autoridade e a submissão mútua a uma condição sociocultural, a fim de não escandalizar a sociedade e continuar tendo abertura para a pregação do evangelho. Tendo em vista que esses cristãos do primeiro século aguardavam que Jesus voltasse enquanto eles ainda estivessem em vida. Naquela época, o marido era a autoridade da casa. Ele era aquele que provinha, ele era o provedor da casa. As mulheres não eram consideradas como cidadãs, na verdade. Elas não tinham voz, elas não tinham lugar. Mas Paulo chama esses homens que têm um lugar de privilégio nessa sociedade a se lembrarem de que as suas esposas eram um só com ele. Então elas eram eles eram uma só carne, eles eram uma só pessoa. Ela tem a mesma dignidade, o mesmo valor, os mesmos direitos que ele. Eles estão interligados, eles são iguais, mesmo que eles não sejam idênticos. E assim como Cristo trata a sua igreja, a forma do marido se submeter à sua mulher é ao amá-la e honrá-la. E a gente não tem ideia do quão subversivo isso é para aquela época, para aquela cultura. As mulheres eram tratadas como propriedade, os maridos não amavam suas esposas. Elas não eram contadas em recenseamentos, elas não tinham voz, não tinham vez, não tinham valor. Elas podiam ser divorciadas por qualquer motivo, mas não no reino de Deus. No reino de Deus, as mulheres e os homens são uma só carne quando estão casados.
E quando não estão casados, o apóstolo Paulo fala para as mulheres solteiras que é melhor que elas permaneçam sem se casar. Imagina nessa época, uma mulher solteira, como que ela pode se sustentar? Se não dentro de um contexto de uma comunidade cristã em que eles dividiam tudo entre si. É uma outra sociedade, dentro dessa sociedade patriarcal romana. Mas ainda assim, o apóstolo Paulo preza por não escandalizar. Por quê? Por conta do evangelho, para que eles continuassem tendo abertura para o evangelho. Então, frente a isso, na relação de casamento bíblica, a gente precisa compreender que nós temos duas pessoas iguais e que estão conectadas uma à outra, sendo uma só carne, são uma unidade, e que são chamadas a se submeterem mutuamente uma à outra. Os homens, tendo o chamado de exercerem a sua força masculina, de tomada de iniciativa para se sacrificar pelo bem da sua esposa e da sua família. E a esposa é chamada a desenvolver a sua força feminina, de trazer sabedoria, beleza, prazer, hospitalidade e luz para a vida dessa família. E juntos se potencializarem para o cumprimento da missão de Deus para a humanidade. O casamento bíblico é um casamento em que se preza pela unidade, pelo amor e pelo respeito mútuos através da submissão de um ao outro. No casamento bíblico, a gente não compete por quem vai ter a última palavra. A gente precisa competir por quem vai servir mais um ao outro. Então, eu espero que você tenha feito as pazes também com esse trecho, se você for uma das pessoas que se sentia um pouco desconfortável com essa questão da cabeça, da relação de cabeça e da submissão bíblica. Lembrando que a gente tem um grupo no Telegram, se você quiser entrar para perguntar, para comentar alguma coisa, a gente pode conversar mais por lá, tá bom? Agora a gente vai para o próximo vídeo, em que a gente vai falar um pouco mais sobre como todas nós, mulheres, somos chamadas, a independente dos nossos papéis e funções, a sermos ministras do Evangelho de Deus, embaixadoras do Reino de Deus. Até o próximo vídeo.